parto não acaba também na dectação da placenta. A gente tem o pós-parto imediato, que é observar como essa mãe está. Então esse pós-parto imediato, ele tem a duração de 1 hora após a dectação da placenta. Então a gente só respira tranquilamente depois de 1 hora que a placenta saiu. Durante essa 1 hora após a dectação da placenta, a gente vai verificar várias coisas. São 4 coisas bem importantes. A primeira dela é uma formação diferente do útero. Então o útero, ele tá todo flácido, né? Depois que o bebezinho nasce. Após essa 1 hora, ele tem que entrar em um processo de muita contração. O útero fica muito contraído, ele vira realmente uma bolinha, uma bola muito, como se fosse uma pera, que a gente fala, né? Então tem que estar muito contraído. E o nome disso é óvulo de segurança de Pinar. É justamente a hora que a gente toca no útero e a gente sabe que a gente está com segurança, que o útero está contraído tranquilamente, que a gente não tem risco mais de atonia uterina e nem de sangramento excessivo para essa mãe. A segunda coisa que a gente precisa buscar é justamente essa homeostase. A gente tem que fazer com que o útero realmente fique totalmente contraído e que não tenha mais sangramento. A terceira coisa é verificar como estão os sinais vitais dessa mãe. Se ela está bem, se está tranquila, se a sua pressão arterial está correta. Então ela não deve ainda levantar, ela deve ficar em repouso durante essa 1 hora. Ela deve se alimentar, ela deve botar o bebê para mamar. Por isso que a gente tem a nossa hora de ouro. É justamente para fazer com que esse bebê, junto com o peito da mãe, tenha uma troca de ocitocina para que o útero contraia e entre nesse glóbulo de segurança que eu acabei de falar para vocês. E a quarta coisa é a gente depois medir o tamanho desse útero. Nós vamos ter uma diminuição de 1 centímetro da altura uterina por dia. Então você sai já da maternidade com uma barriguinha menorzinha e daí isso vai começando a diminuir. A cada dia o seu útero vai voltando ao tamanho normal. E toda vez que você coloca o bebê para mamar, você vai sentir que o seu útero contrai e você vai ter também um pouco de sangramento, porque é justamente essa conexão do bebê com o útero, né? Essa sucção do bebê ali no peito da mãe que vai fazer o útero contrair. Por isso que é de extrema importância que o bebê nasça e vá direto para o peito da mãe, para que a gente diminua esses riscos da dectação da placenta. Mas o mais importante a gente, depois que a placenta nasce, é a gente verificar essa qualidade da placenta. Caso a gente perceba que não está tendo uma análise correta, que está faltando algum pedaço de placenta, ou que essa mãe está tendo uma hemorragia, ou que essa mãe está tendo uma atonia uterina, essa mãe infelizmente vai ter que ser transferida para um centro cirúrgico, vai ter que fazer uma anestesia e vai passar por um processo de curetagem, que é a retirada desses restos placentários lá dentro. Mas se a sua placenta saiu corretamente, linda, maravilhosa, a primeira coisa que a gente pode fazer, que é muito comum por aí, é o que a gente chama de carimbo. É um print da sua placenta. Então a gente pode pegar a sua placenta, pintar ela, algumas pessoas fazem com tinta guache, outras pessoas somente com o próprio sangue da placenta. Então a gente pega, pinta e pega uma folha sulfite e a gente faz um print, a gente gruda na placenta, retira depois. Então isso depois você pode levar para casa, fazer um quadrinho para que você lembre realmente que isso aqui, esse órgão, foi o responsável por nutrir o seu bebê durante 40 semanas. Se caso acontecesse alguma coisa com esse órgão, o seu bebezinho não estaria ali. Então ele é de extrema importância. Muitas pessoas têm vínculo muito forte com a placenta. Outra coisa também muito comum que as pessoas fazem com a placenta é plantar. Plantar no jardim de casa, plantar uma árvore para que essa árvore cresça e simbolize realmente o nascimento do seu filho, né? E que possa, pela prosperidade, você continuar vendo aquela árvore crescer. Então fica a seu critério. Algumas pessoas, não querendo criticar ninguém, mas algumas pessoas mais radicais gostam também de ingerir a placenta, né? Então a gente já teve casos aí de pessoas famosas, que vocês devem saber, que comeram a placenta. Por quê? Porque a placenta é fonte de nutriente, fonte de vitamina, fonte de ferro. Por isso que o bebê fica ligado pelo cordão umbilical mesmo depois que nasce, para que esse bebê retire todos os nutrientes da placenta e passe para esse bebezinho. Mas ela continua tendo fonte de nutrientes. Então algumas mães comem a placenta após o nascimento para ingerir essa quantidade de ferro e nutrientes, certo?
Os animais, eles fazem muito isso, é muito comum, né, no meio dos animais comerem a placenta, mas é muito mais ligado à questão de limpeza do ambiente, para o cheiro do sangue não atrair outros animais ferozes, né, que possam vir a querer comer a cria. Então também na natureza se come a placenta, isso é muito comum. Para quem não quiser comer a placenta, já existe também a possibilidade de encapsular a sua placenta, fazer cápsulas. E aí você vai ingerindo as cápsulas diariamente no seu puerpério, na sua quarentena. E se você não quiser nada disso, você simplesmente pega a sua placenta e fala para sua médica, descarta, pode jogar fora que eu não quero nada com ela. Então fica a teu critério aí em casa pensar o que você vai querer fazer com a sua placenta. Então eu espero que você tenha gostado desse tema, que é polêmico. Poucas pessoas falam sobre a nossa placenta, mas é muito importante. E aí eu aguardo vocês com dicas de nome para esse bebezão lindo aqui, que lembra muito meu filho, o Vidal. Ele era gordo, gostoso, assim, bochechudo, nasceu grandão com 3.700, então, ó, bem parecido com ele. Mas quero saber de você aí de casa qual o nome que você daria para o nosso bebezão. Então, espero vocês, semana que vem tem mais, um grande beijo e fica com Deus!